Meus queridos amigos, bom dia. Eu vou ler uma canalização. Eu sou Adamu, da entidade monádica da civilização pleiadiana, falando mais uma vez através do meu escriba Zimdar. Hoje desejo falar diretamente com as sementes das estrelas do planeta Terra. Todavia, mesmo que não achem possível que você mesmo, seja uma semente das estrelas, convido-o a ler este lançamento, pois penso que qualquer um com uma mente aberta encontrará algum valor nele. Então, minha cara semente das estrelas, tenho muito para compartilhar nesta atualização, muitos pontos a tocar sobre como chegar em meu ponto final. E esse ponto final é um convite para que se lembrem de quem realmente são, para que possam entrar em seus divinos poderes criativos, para que possam fazer o que pretendiam antes de nascerem neste planeta, nesta presente encarnação, e para que possam participar na criação de uma nova era dourada da humanidade. Portanto, há muito a dizer. O melhor lugar para começar lhes dizer sobre o contrato de todas as sementes das estrelas assinados antes de virem para a Terra, toda esta informação serve para provocar profundamente em suas memórias lembranças de um lugar distante e de um tempo vivido há muitas vidas, de quem eram, da coragem ao sacrifício que os levaram a escolher como fizeram, e dos compromissos que fizeram a si mesmos sobre como agiriam, como iriam ajudar, como iriam curar a si mesmos, como se lembrariam e como iriam curar os outros, como fizeram. O contrato para a semente das estrelas. Existem 6 ingredientes no contrato para a semente das estrelas, de que cada um, como uma semente das estrelas, precisa ser lembrado. Eles são conhecidos como o convite, a quebra, o reparo, o presente dado, o retorno e a rescisão. Discutirei esses ingredientes um por um. O convite. Como semente das estrelas, levantaram-se para a autoconsciência a partir da matriz de uma civilização planetária noutro local desta galáxia. Por exemplo, como as Pleiades. Depois do amanhecer de suas consciências, naquele mundo distante, evoluíram espiritualmente, elevando-se através das densidades da consciência através de numerosas encarnações em seus planetas natais. Em algum momento, chegaram ao que é considerado uma alma avançada, pronto para se graduarem da encarnação da densidade da consciência de seus lares planetários, para uma seguinte densidade mais elevada de consciência. E então teriam recebido um convite, uma oportunidade de voltarem a viver num presente proporcional com tudo aquilo que tinham recebido através de suas vidas. Um ritual de passagem para todos que evoluem ao longo do caminho do serviço para os outros. SPO, quando iniciados. Existem várias maneiras de retribuição nesta conjuntura. Uma dessas é o comprometimento, através de um contrato de sementes das estrelas, concordando em deixar o conforto e a segurança de sua família de almas e lar espiritual para se aventurar, e encarnar num grupo totalmente diferente do seu. Ao fazê-lo, se comprometem primeiramente a abaixarem suas consciências para a frequência vibratória da civilização que estarão visitando. Afinal, não poderão nascer entre eles, se não estiverem numa densidade igual à deste mundo.
e então concordem em despertar, retornarem a si mesmos, enquanto estão entre eles, e seus estados anteriores de consciência. E esse é o coração do contrato Sementes das Estrelas, que irão voltar a seus estados anteriores de consciência, enquanto estão lá, neste planeta, enquanto vivendo entre essa cultura alienígena. Talvez ainda não compreendam intuitivamente o vasto presente que estarão dando em fazer. Todavia, verão, já que todos são um, que o que estiverem fazendo para si mesmos também estarão fazendo para os outros, e que se fizerem este trabalho de autocura num planeta, disponibilizarão para os outros neste planeta o mesmo caminho de cura que trilharam. Não precisarão falar nenhuma palavra para nenhum deles. Basta apenas curarem-se a si, enquanto contidos naquela grade de consciência planetária. É em si um magnífico presente para aquela civilização. É claro que, desde que por sua natureza sejam seres amorosos, bondosos e de bom coração, se encontrarem alguma coisa que vale a pena compartilhar com outras pessoas, irão compartilhá-las. Se você pode ajudá-las, assim farão. Se puderem servir, ensinar, curar, irão fazê-lo. Essas serão suas naturezas básicas, tendo evoluído para um nível elevado numa sociedade SPO, serviço para o outro. Dessa forma, não só irão se curar naquele planeta alienígena, mas quase que, certamente, também se serão algum tipo de doador de presentes, como realmente são. As sementes das estrelas são profundas bênçãos onde quer que vão, e quando concluírem seus processos de retorno a seus níveis anteriores de consciência e suas encarnações neste planeta chegarão ao fim, então poderão retornar aos seus grupos de almas, em casa, numa reunião triunfante e alegre com elas num nível mais alto do que o nível de consciência que agora habitam. E foi assim que receberam um convite. Estavam vivendo entre suas famílias de almas em seus planetas natais e alcançaram um alto patamar em suas evoluções espirituais, prontos para passarem para as próximas fases de suas jornadas de almas. E na medida em que contemplaram seus grandes serviços, foram abordados por algum mestre de regresso. Vou-lhe contar mais sobre eles daqui a pouco. Então, um ser reverenciado, de grande sabedoria e avanço, se aproximou de vocês para informá-los de que tinham sido selecionados, se estivessem dispostos. Foram selecionados por terem o temperamento e o avanço adequado para os desafios e lutas de um contrato de semente das estrelas, num dos muitos planetas em evolução nesta galáxia. Depois de concordarem com este nobre empreendimento, um rigoroso processo de treinamento e preparação começou. Foram informados sobre os vários planetas na galáxia que precisavam de sementes das estrelas. Planetas cujos conselhos planetários tinham lançado apelos para contratos. E então escolheram um destino para seus grandes serviços. A Terra, neste momento, é um destino bastante focal. E é o maior destino para pleiadianos sementes das estrelas. Existe uma série de razões para isso. Uma delas é a estreita relação familiar entre os pleiadianos e os humanos da Terra. Outra é a grande necessidade neste momento na Terra. Há também o fato de alto grau de dificuldade e desafio. Na verdade, a Terra é considerada a tarefa mais difícil de todas. E os pleiadianos são, por natureza, muito corajosos. Alguns diriam temerários, sempre dispostos a se entregarem aos empreendimentos mais desafiadores.
No entanto, acima de tudo, estamos aqui em grande número, devido à importância crítica para toda a galáxia que a população humana da Terra consiga o processo de ascensão. In situ está sendo tentado aqui. Isso nunca foi feito antes, e se tiver êxito, irrevogavelmente irá alterar as relações galácticas. Terminará de uma vez por todas as guerras interplanetárias que têm assolado desde o princípio dos tempos. A razão pela qual a Terra é tão crucial é complexa, no entanto, vou explicá-la da maneira mais simples possível no momento. Agora desejo que entendam que esta é uma missão verdadeiramente crucial e de importância literalmente galáctica. Não posso imaginar de uma maneira em que poderiam prestar um serviço maior do que um contrato de semente das estrelas no planeta Terra, nesta conjuntura em particular. Muitos pleiadianos estão aqui agora entregando os seus grandes presentes. Antes de virem para cá, os contratados teriam passado algum tempo sob a tutela dos referidos mestres regressos. Estes são seres que já completaram seus contratos, sementes das estrelas, ascenderam as suas consciências em seus planetas de destino e voltaram para ensinar o que sabem. Foram preparados, treinados e ensinados pelos mais respeitados de todos os mestres regressos, aqueles que tinham retornado de suas missões na Terra, que lhes informaram o que poderiam esperar. Teriam reiterados as grandes dificuldades inerentes a este empreendimento, o risco de se perderem nessa realidade por muitas vidas, o choque da aculturação da harmoniosa cultura pleiadiana à abrasiva e agressiva cultura terrana, o ruído psíquico sobre a Terra que pode levá-los à beira da insanidade e desabilitar suas habilidades espirituais inerentes, o desafio de saberem que são diferentes dos seres humanos terranos, embora não sabendo por quê e não se lembrando de suas missões, a dor do isolamento que a maioria experimentaria, como resultado de encarnarem sozinhos, entre aspas, dentro de um mar de estranhos, a dor de sempre serem considerados esquisitos, estranhos e até mesmo perturbados por simplesmente falar e agirem de uma maneira que é certa, boa e verdadeira para vocês. Tudo isso e muito mais foi avaliado em suas instruções. Também foram sobre as incríveis maravilhas da Terra, a beleza natural e a diversidade que está além do paralelo, por exemplo. E então, devidamente preparados, o contratante das sementes das estrelas permitiria o início do grande serviço, a quebra. A parte mais difícil do cumprimento de um contrato de semente das estrelas acontece em primeiro lugar, a fim de abaixarem as vibrações espirituais da quarta, alta, ou talvez sexta, quinta ou talvez sexta densidade na qual residiam, antes do início de seus contratos, para a baixa terceira densidade em que você deveria entrar em seu serviço sobre a Terra. Primeiramente, precisariam passar por um processo chamado a quebra. Os termos da quebra de cada semente das estrelas são acordados entre cada semente perante seus guias espirituais e mestres regressos para aconselhá-los. A princípio, seria necessário terem passado por duas experiências. Uma delas é uma experiência de vítima e a outra, uma experiência de perpetrador. Para estas, teriam de ser suficientemente chocantes para as sementes das estrelas, se pudesse lhes causar uma quebra de suas crenças em suas próprias e na bondade dos outros. Em essência, a crença de uma semente das estrelas em sua própria e inerente divindade e na divindade inerente de todos os outros é o que será quebrada. Deixar de ver a si mesma como uma parte da unidade eterna e ver-se como um mero objeto da criação é o objetivo final. E com isso, é claro,
acreditar que todos os outros às suas voltas sejam similarmente apenas criaturas mortais, perdidas e impotentes. Sem esta quebra, não poderiam baixar suas consciências para a profunda dualidade da terceira densidade, a frequência vibratória da Terra. E se você não baixasse suas frequências, não poderiam nascer na Terra como um terrano, como um ser humano da Terra. E assim foi que concordaram com isso. Concordaram e contrataram para a quebra. Dizer que essas experiências são traumáticas é um eufemismo. Todavia, esta é a única maneira de sobrepor um verniz de desconfiança e desconectar sobre o conhecimento profundo da alma que reside dentro do coração de uma semente das estrelas. Que todos são amor, são um, que carregam a centelha do divino dentro de si mesmas. Portanto, uma experiência que, por sua natureza, seria traumática. Ser brutalizado por outros, violado, torturado, abusado, ser queimada na estaca como uma bruxa, submetida a atrocidades iterativas como um soldado ou como um civil capturado numa guerra, sendo enterrado vivo, rejeitado por sua tribo a morrer de fome sozinho no deserto. Esses tipos de experiências vitimizadoras constituem a primeira parte da quebra, uma parte que permite a semente das estrelas acreditar que os outros são maus, ímpios, não confiáveis e indignos de amor. E então, com sua fé nos outros abalada, a semente das estrelas estará disposta a se defender de outros e assim atacá-los em autodefesa. E assim, geralmente em vidas separadas, as sementes das estrelas também se encontram perpetrando abusos e crueldades sobre os outros, usando seus dons naturais e poderes para vitimizá-los em suas comunidades, levando os outros a erros por suas próprias satisfação do ego, causando estragos, danos e chegando ao final de suas vidas com provas suficientes para chegar à crença de que eles mesmos são ímpios, indignos de amor. E assim a quebra é concluída. Pode levar apenas uma vida ou duas, mas geralmente levam algumas. Entretanto, o ponto é que as sementes das estrelas não então se encontrarão habitando a mesma consciência de dualidade que todos os outros habitam na terceira densidade da Terra. A seguir, elas estarão prontas para a próxima fase, a cura. Em algum momento, quando eles estão prontos para ouvi-la, cada semente das estrelas sente um chamado dentro de seus corações para lembrar, alcançar, além do trauma da quebra, as consciências transcendentes que trazem cura. A verdade da unidade de todos, os sentimentos ancestrais profundamente mantidos em seus povos, a vibração de seu planeta natal. Essas coisas, juntamente com avisos e lembretes contratados, como esta transmissão, é claro, ajudam todas as sementes das estrelas a ativamente se engajarem em suas próprias curas. E assim começa a cura. É um trabalho lento e paciente. Não existem atalhos nem rápidas correções, mas direi que o núcleo do processo é o amor próprio, que permite que a semente das estrelas encontre novamente sua conexão com o coração, alcançar, além da camada de dano infligida durante a quebra, seu conhecimento mais profundo e mais antigo. Tornarei este processo um profundo desserviço se fingir que isso não é um tanto complicado e difícil. Curar-se num lugar tão confuso como a subrealidade da dualidade está longe de ser fácil. Encontrar sua conexão de coração num lugar de tanto ruído psíquico é uma tarefa gigantesca. No entanto, para as sementes das estrelas nunca foi prometido que seria fácil. Muito pelo contrário, seria um desafio digno da mais valente das almas, onde até as mais corajosas são testadas até seus limites. Mesmo os mais sábios e espiritualmente conectados podem se perder neste lugar.
às vezes vagando por dezenas, centenas ou mesmo milhares de vidas num estado de profunda amnésia e angústia espiritual, antes que possam ser ajudados a se lembrar do que aconteceu. Mas, qualquer seja o caso, todo aquele que permanecer no curso acaba por despertar, curar-se corretamente em seu nível vibratório anterior e voltar para casa. A doação dos presentes. Antes de podermos falar no retorno, devo primeiro abordar a doação dos presentes. Como vê, curar-se é, em si, já um presente maravilhoso. Quando o faz, constrói um caminho na consciência que se torna mais fácil para os outros seguirem. Ao curar-se, você cura os outros sem mesmo sequer tentar. E como mencionado anteriormente, a maioria de vocês, por padrão, também oferece todos os tipos de presentes maravilhosos e amorosos para aqueles que coabitam suas realidades. Apenas pelo fato de você ser o tipo de ser que é. E assim, quando curados estiverem prontos para voltar, será fácil argumentar que já deram seus maiores presentes para a Terra e seus habitantes. Entretanto, para muitos de vocês isso não terá sido suficiente. Muitos irão atravessar o limiar, passando para fora daquela vida para, em seguida, logo depois, ficarem decepcionados com eles mesmos e muitos dirão algo como: "Oh, não havia algo de importante que eu realmente poderia ter feito enquanto ainda vivendo na Terra. Eu poderia ter feito isso, eu estava lá, eu tinha tudo o que precisava para fazer, mas não fiz." Muitos irão sentir isso muito intensamente, que pedirão para retornar à encarnação. Alguns retornarão a essa mesma encarnação, outros começarão uma nova encarnação, e outros ainda terão alguma experiência alternativa, como um walk-in, por exemplo. No entanto, não quero ficar atolado em tais detalhes, como tão interessantes como muitos de vocês irão achá-los. O ponto é que estou convidando para já retornarem cientes deste problema, para que possam já irem pensando sobre ele, na medida em que aumentam suas consciências e se curam. De vez em quando, deem algum tempo ao pensamento: que coisa amariam fazer? Que mensagem têm para entregar a este mundo? Que presente poderiam deixar, que iriam deixá-los se sentirem satisfeitos e completos quando estiverem longe daqui? E quando a cura e os presentes estiverem completos, o retorno começará. O retorno. Com o retorno, as portas para a galáxia e além estarão abertas para vocês. Depois de retornarem com o sucesso de um contrato de semente das estrelas, especialmente um difícil contrato no fundo das densidades do esquecimento como na Terra, terão infinitas opções para onde ir. Sem dúvida, já ouviram falar dos mestres ascensionados. Bem, irão se juntar às suas fileiras e, como tal, considerados co-criadores úteis e desejáveis em qualquer uma de uma vasta gama de lugares na galáxia, realizando qualquer uma de uma vasta gama de papéis. Apenas uma delas será desempenhar o papel de mestres regressos, de volta a seus planetas natais para ensinar, aconselhar e orientar a próxima geração de candidatos à semente das estrelas. Muitos mestres ascensionados, no entanto, optarão por permanecer envolvidos com suas culturas planetárias adotadas, neste caso escolhendo permanecer ativos como guias e mestres para almas encarnadas aqui na Terra. Mas, dado o que o semente das estrelas retornando foi dado de uma forma completa e profundo autoconhecimento, profunda compaixão e sabedoria que, por definição, alcançaram
estão livres para explorar inúmeras opções alternativas. Alguns gostarão de ter um período sabático em que simplesmente viajarão pela galáxia como umas emérita semente das estrelas, visitando planetas habitados na medida em que seus corações os chamarem a fazê-lo, levando os seus dons e sabedoria onde quer que sejam chamados, e então geralmente encontrar uma situação que se adapte a seus interesses particulares e habilidades, um lugar para chamar de lar, para o próximo passo em sua evolução na jornada para a unidade. A rescisão. Todavia, nem todas as sementes das estrelas completam seus contratos. A maioria faz, entretanto, sempre existe um número que, por várias razões, não conseguem. Por mais que cada semente das estrelas seja treinada e preparada antes de sua missão, acho que nenhuma já tenha completado sua missão sem muitas vezes ter clamado por ajuda dizendo: não sabia o quão difícil isso seria. Isto porque simplesmente nenhum treinamento antes da missão pode preparar completamente uma alma para os choques e rigores de, em primeiro lugar, a quebra, depois, as longas vidas de profundo isolamento vividas entre eles que não são de suas próprias famílias de almas. Por essa razão, é justo que alguma semente das estrelas seja capaz de rescindir seu contrato. Isto deve ser possível quando ela disser: isto é muito, não posso ir além até o fim. E, na verdade, há uma previsão para tal situação. No mapa de vida de cada encarnação de cada semente das estrelas, uma série de eventos de saída são previstos. Este assunto é tratado com alguma profundidade pelo meu estimado colega mestre 8, um ser que vigia todos os contratos de almas nesta realidade. Ele fala disso também através de Zindad, no livro 1 The Ascension Papers. Nota de Zindad. Estão convidados a fazer gratuitamente o download deste livro no meu site. Aqui é da Mu, está se referindo ao subtítulo Entendendo a Morte no capítulo 8 do livro 1 The Ascension Papers. Embora aconselhe a lerem este material para ganharem uma compreensão mais completa, o que vou lhes dizer agora é que a simples consciência de que cada vida contém pré-planejada momentos em que são removidos do fluxo de suas vidas, fica perante seus mestres e guias, lembrando-os no que se inscreverem e lembrá-los da importância do que estão fazendo e então solicitar a confirmação de que gostariam ou não de continuar em suas missões. Se concordarem em continuar, retornarão a esse fluxo da vida no momento adequado, talvez em algum tempo antes do evento de saída, e desta vez passar por tal evento sem serem retirados, o que significa que não terão memória da retirada, continuando suas missões sem interferências. Se essa pessoa discordar e optar pela rescisão do seu contrato de sementes das estrelas, então o evento de saída será totalmente promulgado e essa encarnação terminada. Para aqueles que conhecerem naquela vida, então, parecerá que morreu, talvez em algum tipo de acidente ou algum trauma de saúde. Então receberá um resumo gentil e amoroso e retornará à encarnação dentre seu povo em seu sistema solar nativo, para retornar ao seu equilíbrio e evolução espiritual. Isso não é visto como falha, e não há nenhuma ignomínia inerente em tomar um evento de saída. Enfim, de qualquer maneira, melhor seria que fosse realizado por essa semente das estrelas antes de sua saída. Para evitar confusão, gostaria de deixar claro que nenhum evento de saída é planejado como um suicídio. Não tenho juízo de suicídio, todavia, o suicídio causa trauma maciço aos seus entes queridos que ficam para trás. Por este motivo,
Eventos de saída não são planejados desta forma. Por favor, leia a seção acima mencionada do livro Designidade se precisarem de mais compreensão deste tema muito sensível. Um caso especial. E se assim, apenas esbocei sobre o que um contrato Semente das Estrelas trata. Em termos gerais, o teor é o mesmo que se encontra em todos os contratos Semente das Estrelas, independente de onde o contratado seja originário, Aldebaran, Arcturus, os Pleiadianos, Sírios. Estes e muitos outros sistemas estelares enviam regularmente sementes das estrelas pela galáxia fora para fazerem seus bons trabalhos. E assim, as sementes das estrelas têm, ao longo dos tempos, encarnadas numa vasta gama de outros planetas. A Terra é apenas um dos muitos destinos que foram servidos. E, sobre a Terra, a sua não é, senão a última de uma sucessão de civilizações a empenhar-se em sua própria ascensão da consciência e, por conseguinte, receber um contingente de sementes estelares. Assim, antes de tudo, desejo que compreendam de que se trata de uma prática antiga e generalizada. Após isso, desejo que, em segundo lugar, compreendam que o que ocorre agora aqui na Terra também é completamente único, muito especial e absolutamente crucial para o bem-estar e o avanço da consciência de toda a galáxia. E aqui é onde eu vou fixar a narrativa na minha próxima transmissão. Na próxima atualização, falarei da singularidade da situação no planeta Terra. Vou lhes contar como a ascensão da Terra é diferente de qualquer outra. E vou lhes dizer por que uma ascensão bem-sucedida é absolutamente crucial para o bem-estar de toda a galáxia. É toda uma história muito interessante. No entanto, terão que esperar pela próxima vez. Enquanto isso, se quiserem ler os lançamentos anteriores desta série, serão convidados a fazer isso em zingdad.com/damu. E se você quiser estar sempre atualizado, sempre público na nova transmissão de Zingdad, então inscrevam-se para o nosso boletim informativo. E com isso desejo a todos um ótimo e afetuoso até mais, até a próxima vez. Eu sou a Damu, da entidade monádica da civilização pleiadiana, e tenho falado com vocês, como sempre, através de Zingdad.